Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 1 minuto. Bom dia a todas e todos. Estamos no ar com Paralelo 30, temperatura em Rio Grande chegando aos 23 graus nesta manhã de quinta-feira. Que delícia, né? A Bruna já largou aqui, ó, coisa boa. E a gente estava, alguns de nós, né, Rafa? A gente sempre fala que que bom que nós temos um paralelo, até na sua equipe de produção, bastante democrático, né? É verdade. O Rafa é daqueles amantes daquela coisa meio melancólica, nostálgica do inverno. É verdade. Né? Um sobretudo, um pullover. Um cachecol, uma caixa réu. Uma caixa réu. Ele gosta de um vinho tinto, né? Sim. Essa parte eu gosto também. Mas a gente estava aqui, uma parte do paralelo, aguardando pela primavera, com muita ansiedade, né? Eu tenho apoio nesta mesa, é isso? Gabi, viu? Eu adoro o inverno, né? Democrática essa mesa também, coisa boa, coisa boa, tamo junto. Gurias, bom dia, né? Bom dia. Já começamos descontraindo, coisa boa. Bom dia para o Rafinha também. Muito bom dia, os gurias também. E a gente tá aí, temperatura chegando aos 23 e a sensação 20,6. Umidade relativa do ar em Rio Grande, nesta manhã de quinta-feira, é 40%. Quinta-feira, 24 de outubro, é o dia da nossa pauta mensal com o coletivo Bem Nascer, coletivo de doulas de Rio Grande. E as meninas estão aqui já. Hoje com uma convidada mais que especial. Todas as nossas edições trazem a temáticas diversas e acho que muito necessárias que se aborde, né, gurias? Algumas, acho que a gente já trouxe mais de uma vez, né, nas edições, justamente por entender essa necessidade de seguir abordando as pautas. E hoje, então, vou passar para as meninas, não sei quem quer começar, mas nós vamos, na edição desse mês, o tema é a perda gestacional, o assunto deste mês é esse, e a gente vai conversar com as meninas aqui e também com a convidada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem quer começar, por favor, fiquem à vontade para... se querem fazer as honras aquelas de apresentar o coletivo, sempre, né? Quem são. Talvez daqui a uns 6 meses a gente não precise mais. Né? Achei que diziam 6 anos, não sei. Mas o que a gente tem, assim, na particularidade do rádio, da TV, enfim, de sempre ter pessoas diferentes nos ouvindo e conhecendo, né? Ouvindo pela primeira vez e, por vezes, querem saber quem são essas pessoas, qual é a proposta. Então, acho que vale a pena a gente... Eu vou. Tá, deixa que eu vou, Gabriel. Oi, Bruna. Oi? Nós somos o coletivo Bem Nascer, tá? É um coletivo que integra 6 doulas, né? E eu, a Bruna, né? A Gabi, a Érica, a Natália, a Deia e a Daiane, tá? E nós nos unimos por afinidade, por ter ideias em comum, assim, a respeito da humanização do nascimento, né? Doula, para quem não sabe, que a gente fala os termos e esquece de contextualizar o ouvinte que às vezes não tem conhecimento, né? A doula é acompanhante de parto, né? Não é parteira, tá? Mas a gente acompanha dando suporte físico e emocional para aquela parturiente, aquela gestante, né? Anteriormente, depois a parturiente, e no pós-parto também, tá?
A gente já falou aqui sobre doula, né? Hoje não vai ser o tema, tá? E hoje a gente tem uma convidada, primeira vez que a gente tem convidada aqui no nosso programa. No nosso programa, já falou, né, Beca? Mas ontem no nosso, que a gente brinca, eu, o Rafa e o Cristiano aqui, a gente diz na nossa reunião de pauta, reunião de produção, e a gente tem também uma reunião de produção nossa ali, né? Que acontece durante 30 segundos no grupo do WhatsApp. Né? E às vezes por semanas, porque um escreve uma coisa, no outro dia outro escreve outra, enfim, é bem dinâmico. E na nossa reunião de pauta, a gente ainda deixou isso muito, né, marcado ali. Sim, o espaço é de vocês. Muito obrigada. Então, esse espaço é muito legal. E a Kelly Duarte, né? Ela é professora da FURG. Ó, chegou a Érica. Oi, Érica. Olá. Bom dia. E aí, como tema do mês, a gente escolheu um tema bem importante, mas muito delicado, né? Não é um tema, assim, alegre, é bem triste, né? Como deve ser mesmo esse tema, que é a perda gestacional e infantil, né? O Natal, né? E como nós doulas, a gente não trabalha tanto nessa área, né? A gente não tem muitas experiências nesse sentido, assim. A gente resolveu chamar uma convidada que tem muita experiência nisso, né? Foi idealizadora de um projeto muito legal, que foi Biografias do Trauma, né? Depois a Kelly, se quiser comentar um pouquinho do projeto, né? E vivenciou também uma experiência e tal, que ela traz o relato, né? E hoje ela está com uma bebezinha que eu tô louca para conhecer. Mesmo nome da minha, Joana. Sim, bacana. E então a gente resolveu trazer a Kelly para agregar bastante para a gente, poder nos trazer informação de qualidade para nós e para os ouvintes. Pra gente aprender, todo mundo aqui, sobre esse tema que é tão urgente e é tão tabu, né? É muito Outubro é um mês para tentar visibilizar, né? Essas mães e esses pais, essas famílias enlutadas, que ao mesmo tempo já são mães e pais e não têm um bebê no colo, né? E como é que a gente faz para lidar e para ser um apoio efetivo, né? Conseguir dar um suporte adequado sem incorrer naquelas bobagens que as pessoas dizem, naquelas coisas desnecessárias que geram mais dor do que qualquer acolhimento. Hoje eu estava até recordando, né, que eu tenho uma filha de 5 e quando ela tinha 9 meses eu engravidei e perdi com 9 semanas, né? E tava bem no inicinho e tal, tudo. Mas assim, eu não tava desejando a gestação, mas quando eu descobri que estava grávida, eu queria, né? Aí eu perdi e, assim, as coisas que eu ouvi, são inacreditáveis. Ai, foi melhor assim, imagina tu criar 2 bebês. E eu, nossa, vai passar, tu pode ter outro, não fica triste. Isso era para te ajudar? Será? Não fica triste. Não fica triste, isso é algo tão urgente da gente trazer, né? E penso que em vários temas, em várias situações da vida, né? Isso acontece, o não fica triste. E depois a gente acaba... Enfim, eu como psicóloga também trago isso e me tocou muito esse não fica triste. Porque aparecem os adoecimentos, vêm depois, claro, né? Com esse não fica triste. Né? Porque a tristeza é um sentimento... necessário. Totalmente humano, né? E necessário. Kelly. Eu agradeço muito o convite, fico bem tocada, porque às vezes as pessoas têm esse receio de querer convidar ou falar sobre o assunto com alguém que viveu a experiência da perda. Eu não tenho a experiência clínica, não sou psicóloga, então essa noção da psicologia e psicatria, que poderia talvez auxiliar um pouco mais, eu não tenho, mas eu tenho a experiência do luto. Aí a Deca hoje vai ser apresentadora e psicóloga convidada, tá? Mas eu acho que às vezes é necessário isso para que haja esse apoio solidário. É claro que a gente não quer que todo mundo viva isso para que eles entendam o que a gente vive. Sim. Porque nós vivemos, a gente não para, quem perde não para de sofrer, não para de remoer o seu luto, não deixa de pensar. E é claro que eu vejo que o grande problema, o problema com o qual eu me deparei foi essa falta de... A gente não tem um preparo nem cultural, nem social e nem institucional para lidar com a perda e com o luto. Então, são várias deficiências. Culturalmente, a gente não sabe lidar com isso. Socialmente, é aquilo. O que eu mais ouvia era, Deus sabe o que faz.
acho que é muita responsabilidade para Deus, né? Então, atribuir isso, e quando a gente perde envolvendo também uma negligência, que foi o meu caso, não é o melhor consolo. Atribuir essa responsabilidade a Deus. Com certeza não é. Então, é claro que algumas pessoas buscam a fuga da dor nas religiões, né? E aí fica mais tranquilo de se lidar com. Mas não é a melhor maneira, né? Porque a gente precisa amadurecer, ter consciência e, obviamente, quando tu ouve isso, não é a melhor frase, Deus sabe o que faz, porque tu entra em conflito com Deus. A gente se questiona, diz o porquê, quer saber o porquê. Porque né? Deus fez eu estou isso sendo comigo, castigada, por que eu precisei passar por isso, né? Então, são frases que realmente faz parte dessa imaturidade cultural, talvez, Total. da nossa sociedade. E o grande problema também é o despreparo da instituição. Então, eu vivi uma situação muito ruim e talvez por isso que as gurias tenham também me chamado, por essa experiência tão dura. O meu bebê nasceu, ele viveu 4 horas, ele ficou internado na UTI, eu não consegui vê-lo, então eu não tenho a lembrança dele. A única lembrança que eu tenho é de todo o processo do parto, que foi cheio de intervenções, e eu preciso lembrar daquele terror, porque é a única lembrança que eu tenho, né? E o meu filho caiu ainda na hora do parto, ele caiu, então eu vi aquilo e eu preciso lembrar daquela cena, porque é o que eu tenho ainda enquanto lembrança dele, né? E são lembranças que, se eu não fizer o exercício de rememorar, eu vou esquecer aquilo ali. Sim. Então, o tempo em que ele ficou na UTI, eu não consegui, porque eu entrei em choque, eu fui sedada, e quando eu acordei, naquela noite, na noite em que ele nasceu e faleceu, eu acordei com o choro de um bebê. Né? E eu achei que era ele, né? Eu olhei para o lado da minha cama e o leito do bebê que eles colocam ao lado da mãe estava vazio, e estava ali ainda, mas vazio. E eu me deparei com aquilo e eu disse, não, mas onde é que está o meu filho? Onde ele está? E eu estava num quarto coletivo com mulheres e seus bebês, todas elas com eles, e o meu filho não estava comigo. Então, claro que ali foi um momento do desespero. Quem esteve comigo relata, porque eu não lembro, né, de detalhes, mas foi o desespero, obviamente. E o detalhe é que eu fiquei internada nesse hospital 3 dias, ainda naquele quarto coletivo. Nossa. A minha família pedia para me colocarem no corredor, e eles só diziam que não podiam fazer isso, né? Então, esse detalhe da estrutura hospitalar despreparada, desumanizada, isso é muito cruel. Então, isso eu acho que foi o mais traumatizante para mim. Né? Isso faz quanto tempo, Kelly? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E é muito difícil lidar. E, casualmente, eu lembrei depois, no trabalho com o grupo do Biografias, que na ocasião em que eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu finalizei meu doutorado no Canadá. E no meu grupo de pesquisadores havia uma colega que tinha vivido o luto. E eu lembro que nós nos deparamos com uma situação em que ela nos mostrou um manual recebido pelo hospital de como proceder com o sepultamento. Então, tinha toda uma orientação para ela e para a família de como fazer, o que fazer. Porque quando tu tens um bebê, um natimorto, tu precisa registrar, é preciso fazer o registro do nascimento e depois o do óbito, né? Que é um procedimento delicado, doloroso também. Nós sofremos, mas a família sofre, e ali eu tenho no meu entorno
entorno pessoas que viveram um luto tão intenso quanto o meu, a minha mãe, que acompanhou tudo, o meu marido, e a gente sabe que os homens lidam com isso de outra maneira, né? Porque eles não extravasam, eles não choram, eles não procuram, eles não procuram um acompanhamento psicológico, e eu tive isso, felizmente. Eu tive o apoio da DAS, da FURG, e a oferta de um acompanhamento psicológico que me ajudou, mas eu não escapei de tomar antidepressivos, eu não escapei de entrar em desespero, de não querer levantar da cama, e eu precisava continuar, né? Eu não sabia que eu tinha direito também a me afastar. Eu poderia ter solicitado um afastamento, né? Do trabalho, e eu não fui orientada. Foi um pequeno detalhe, porque às vezes acham que a gente sabe, mas eu não sabia, porque eu não tinha vivido isso, né? E eu não sabia de quem tinha vivido. E o fato de tu não compartilhar experiências negativas também é ruim, porque isso é um preparo. Contar o trágico, a tragédia, o trauma, é necessário para que a gente se prepare também para evitar determinadas coisas. E são experiências que precisam ser compartilhadas. E eu sei que eu fui trabalhar, seguir a minha vida, mas assim, muito empurrada, porque tu não tem vontade, né? É uma situação muito difícil, porque a expectativa de ter um filho mexe com os melhores sentimentos da vida da gente. É um grande projeto. Eu digo, o filho, para mim, foi o grande projeto da minha vida. E projeto educacional. Eu tenho 25 anos de magistério. Então, essa era a prova de fogo. Tu preparar um filho para a vida, para os tempos de hoje. E é uma frustração quando tu vê o aniquilamento de tudo, porque o preparo para quem vive experiências como a minha, de dar prioridades a uma vida mais estabilizada, para depois ter um filho com consciência, tu mobiliza os melhores sentimentos de ti, os melhores sentimentos humanos. E aí tu vê aquela aniquilação e tu lida com os piores, porque é a raiva, é o ódio. E tu processar isso e tu saber lidar com essa oscilação de sentimentos é muito difícil. A gente precisa da estrutura familiar. E aí a gente entra na deficiência cultural, social e a institucional, porque a gente perde, vive o trauma e nós somos abandonadas, né? Nós somos abandonados, né? De modo geral. Eu ia te perguntar isso, porque as mulheres, quando se tornam mães, elas já são invisibilizadas, né? Por grande parte da sociedade, com seus filhos no colo. As mulheres que perdem, então, a gente não precisa nem dizer. Ainda. E o entorno das famílias. Porque normalmente os maridos, eles são cobrados como se não sofressem. Como eles não carregaram, como eles não têm leite, toda essa função. Eles são sempre tidos como aquele que tem que dar suporte para a mulher segurar a barra. O homem nunca é visto como também um ser que sofre nessa relação. Que também tinha a expectativa dos melhores sentimentos com relação a um filho. Né? E o que a gente pode também fazer, digamos, além de contar, né, o trágico e o trauma que é necessário, como tu está dizendo, mas para a gente também conseguir ter esse tato, né, do que fazer, como lidar, porque eu sei que é uma coisa muito individual, mas se tem alguma coisa que a gente pode ajudar alguém que está de fora, alguém que nunca viveu essa experiência, além de não dizer aquelas coisas, né? Como eu lidei com isso no âmbito da família, eu falava sobre o assunto. Que bom. E eu me fortaleci conversando sobre, porque eu vi a importância do falar, e aí a gente remete aos grupos de terapia, né? Se a gente pensar nesse contexto, os grupos funcionam dessa forma, o falar sobre é o fortalecer-se, e eu via que o meu marido, ele evitava o assunto, mas eu também sentia a necessidade de falar, porque ele cuidou do filho morto, ele enterrou o filho, e ele cuidou de mim. Eu fiquei ainda alguns dias internadas enquanto ele lidou com isso, com essa parte toda burocrática, que é dura, né? É muito duro tu
passar por isso, enterrar um bebê, né? E um filho, seja como for. E aí eu falava eu tentava conversar com ele sobre o assunto, porque eu via isso como uma forma de processar bem, lidar. Eu queria saber como ele tinha sentido, o que ele tinha vivido, como ele tinha percebido toda a situação, porque eu também não sabia se eu não estava exagerando, né, no meu sentimento. A gente acha que às vezes, né? Então, eu disse, será que eu não estou fazendo um drama ainda maior? Nossa. Eu quero ouvir como ele como coadjuvante na situação, como ele viveu isso. E aí, é claro, né, a gente soma as dores, mas vai processando isso, vai tentando lidar até para poder viver uma outra experiência positiva, né? Sim. E claro que, inevitavelmente, quem vive a perda depois é assombrado pelo medo de perder. Então, eu tenho a minha filha hoje de 3 meses, completando hoje, dia 24. Que linda. E eu tento, assim, não colocá-la numa redoma, porque é o medo a todo momento, 24 horas. Imagina. E eu digo, eu durmo nariz com nariz com ela, porque eu fico pensando, será que ela respira? Será que ela vai se sufocar? Ela tem muitos engasgos, então eu fico pensando, será que pode acontecer uma tragédia? Sim. E é um medo. Sim, né? E são os resquícios do trauma. São os resquícios do trauma. Eu não tive leite. Isso também, agora conversando com as meninas, pode estar associado ao que eu vivi. Então, e foi uma outra frustração, porque a gente se prepara para amamentar e por quê? Qual é o problema? É fisiológico? Se eu fiz tudo, né? Inclusive as receitas caseiras da mamãe e da vovó, com chá de funchos e etc., canjica. Então, pode estar lá no trauma, no inconsciente. Né? E a gente até em outros momentos chegou a conversar sobre essa questão da produção do leite, o quanto isso está, sim, ligado ao fator psicológico. Com certeza. Tá. Né? A produção de leite, a gente precisa liberar hormônios, né, que deem prazer para que aquilo aconteça. E no momento em que a gente está retraído e com medo, e qualquer mãe, né, não sofreu uma perda, mas qualquer mãe já tem algum medo, a mãe que sofreu uma perda tem mais medo ainda. Então, tu não consegue, o teu organismo não consegue liberar aquela ocitocina, a prolactina que vai liberar o leite, né? Então, como isso tudo está interligado. Total. Como é importante também trabalhar. E é claro que ali, no momento do nascimento da minha filha, eu pensava só nisso. Eu não posso perder essa criança, eu não posso perder isso. Sim. Eu não posso deixar que a tragédia tome conta da minha vida de novo. E aí eu não dormia nos primeiros dias, sempre de olho nela, sempre cuidando. E talvez por essas situações todas. E eu, né, eu sofri essa perda com 9 semanas, e agora eu tô grávida de novo, tô com 15. E eu achava, quando eu engravidei, eu disse, acho que não vou ter medo de perder. Mas eu fico curiosa, o tempo todo pensando assim. Eu até estive no centro obstétrico, porque eu senti umas contraçõezinhas, assim, diferentes e tal. Eu disse, ai, meu Deus. Daí, aí 2 acadêmicas me atenderam, muito queridas elas. Mas elas não conseguiram escutar, nenhuma das 2. Sim. E aí eu fiquei, ai, meu Deus. E aí veio a médica e conseguiu. Aí fez ultrassom, tava tudo bem. Mas, assim, eu achei que não ia ter esse medo, né? Mas a gente fica, não adianta. Importante a gente ressaltar, assim, que 1 em cada 4 gestações acabam em uma perda gestacional, né? Então, é muitos bebês que são perdidos por uma questão natural, razoavelmente natural, e a gente precisa... E todas essas pessoas estão silenciadas, a gente não tem essa informação, essa divulgação. Eu sofri uma perda. Até as nossas avós, as pessoas mais velhas, elas disseram, eu tive 8 gestações, mas tive 5 filhos. Elas até contam dessas outras gestações que tiveram. Mas hoje, nesse momento Instagram, todo mundo bonitinho, feliz, parece que não se fala que existem muitas pessoas perdendo igual a gente, né? E essas pessoas não estão sendo... podendo colocar para fora esse sofrimento, né? Fora que assim, a gente não tem mais tempo para sentir dor, né?
né? Parece que tá assim. E essas... Eu lembro que eu ouvia muito, para de chorar. Tens que tocar tua vida quanto antes tu for, né? Não. Para de chorar. Então, é uma coisa que... Tu não tem um botão que liga e desliga, né? E algumas pessoas acabam, de alguma maneira... apertando esse botão, encontrando uma forma, e aí isso vem a somatização, o adoecimento, tantas outras coisas. Sim. O teu caso, com certeza, é muito diferente do meu, absoluta certeza, não tem nem dúvida que é muito mais difícil. Mas a dor não é maior, é isso. Eu acho que as dores a gente não mede. Porque mas tem pessoas que pensam assim também. Eu acho muito ruim. Ela perdeu um bebê que nasceu vivo. A Beltrana perdeu um bebê nas primeiras semanas. Não importa. Não, a gente não tem que medir dor, né? Não, mas eu fico me colocando... Se eu não tivesse... No meu lugar, se eu tivesse perdido ao nascer, com certeza, para mim, teria sido muito pior. E assim, é impressionante que depois as pessoas não falam mais no assunto. Quando tu já viveu... É como se aquele filho não tivesse existido. Isso, aí tem... Isso não caracteriza pode falar o tabu, do momento, né? Isso daí eu já testemunhei com uma pessoa próxima, que não se fala do momento em que aquela pessoa esteve grávida. Não se dá o nome para aquela pessoa. Se fala assim, quando aquilo aconteceu. Eu digo, gente, quando fulana faleceu. A gente precisa dar nome para as coisas, porque aquela mãe viveu aquela gestação, sentiu aquele bebê. Não é possível que aquilo ali suma. Interessante porque depois da perda eu tive a minha primeira situação do Dia das Mães. E aí, vocês imaginem só, ninguém quer felicitar uma mãe que não tem seu filho nos braços. Mas eu me sentia mãe. Eu carreguei, eu gestei, eu fiz tudo para que meu filho nascesse bem. Para ter uma boa gestação, e foi uma gestação maravilhosa, exceto as intercorrências que houve, né? E, enfim. Então, assim, eu me deparei com aquela situação cruel. E eu lembro que eu fiz um texto na época e o jornal agora publicou. Em homenagem às mães sem seus filhos, porque nós somos mães desses bebês, né? Nós somos mães que idealizaram a vida, que projetaram naquela gestação, naquela vida, os sonhos, os seus grandes projetos, né? A idealização de um filho que vai fazer a diferença no mundo, é o que a gente quer, né? Quem planeja um filho, quem sabe a importância de se ter um filho hoje, e é isso, elas são esquecidas, são evitadas, né? São ignoradas, talvez, e a gente é mãe, né? Eu acho que todas se sentem mãe de alguma maneira. Sim, né? Como não, né? Seja com 1 mês de gestação, 2, 3. Com certeza. Gurias, 11h27. Quem sabe a gente dá uma paradinha para ir para o intervalo. Eu até fiquei aqui pensando e quero, não sei se vocês também pensaram de outra forma, mas retornar quando a Kelly trouxe o momento, né, da perda, o momento de várias intervenções durante o parto, como foi, e que esta perda aconteceu por negligência ou por erros. Daqui a pouco até para a gente entender melhor, né, estas situações e também para que outras mulheres no momento, e não só mulheres, a família que está ali junto, né, saibam lidar com essas situações também, saibam o que está acontecendo, porque por vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então acho que talvez seja bacana a gente fazer esse resgate, né? Então tá, 11h28, a gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de pegar mais um cafezinho e a gente já volta.